anos. Então o apóstolo Paulo diz: e isto digo, conhecendo o quê? O tempo. Vamos entender por partes aqui. Então a primeira coisa que ele fala nessa carta: e isto digo, conhecendo o tempo. Irmãos, preste atenção, olha aqui para mim. Nós temos que conhecer o tempo atual que estamos vivendo. Nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo e passando. O que está acontecendo no mundo. Nós não temos que pensar assim: essas coisas que andam acontecendo aí fora aí é coincidência, ou sempre aconteceu, né? Guerras, rumores de guerra, epidemias. Mas com a proporção dos dias atuais, nunca aconteceram. Então nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Que tempo? Tempos que a Bíblia profetizou, tempos difíceis. As coisas que estão acontecendo aí fora não é por acaso, não é coincidência. Desculpa a expressão que eu vou usar. Nós não podemos ficar dentro da igreja, vamos falar de mim, eu não posso ficar dentro da igreja e ficar como um bobinho, achando que essas coisas aí teoria da conspiração, né? Como muitas pessoas falam, que essas coisas aí, não, pastor, isso é normal, eu sempre ouvi falar disso. Mas e as profecias que estão na Bíblia? Quem crê na palavra, quem crê nas profecias do Senhor Jesus? Está escrito aqui. Então, quando o apóstolo Paulo fala conhecendo o tempo, nós também, como cristãos, temos que conhecer o tempo. O que é conhecer o tempo? É entender o tempo que estamos vivendo. E que tempo é esse que estamos vivendo, pastor? Tempo dos finais dos tempos. É o tempo do fim. Eu sei que isso às vezes soa para muitas pessoas como algo ruim, e não deve, porque as escrituras têm que se cumprir. Jesus prometeu voltar e ele vai voltar, amém? Não adianta a gente orar aqui, não, porque está amarrado, tudo isso aí não vai acontecer. Não, é bíblico, irmãos. O que nós temos que fazer? Conhecer o tempo e nos preparar para que quando Jesus vier buscar a igreja, a gente venha subir com ele. Isso é o que eu tenho feito por mim, pela minha família, e tenho feito também pela igreja, porque eu quero que o povo da igreja também esteja preparado. Eu não quero que o povo da minha igreja esteja preparado para receber bênçãos, recebe milagres, é uma igreja abençoada, mas não estão preparados para a salvação. Se Jesus voltar, a pessoa ficar. Não, eu não quero isso. Eu quero ver uma igreja preparada, vendo, conhecendo o que está acontecendo, o tempo atual, e estando preparado, para não ser pego de surpresa, porque Jesus falou isso. O Senhor Jesus, ele falou que muitos seriam pegos de surpresa. Sabe por quê? Porque fica dentro da igreja e só se preocupa com as conquistas materiais, físicas, só bênçãos. E quando o que diz respeito à salvação, ao conserto de vida, a pessoa pensa assim: não, depois eu penso nisso. Tem aqueles que às vezes ainda até dizem: não, Jesus não vai voltar agora não. Mas como é que não vai voltar se os sinais estão aí? E tem aqueles ainda que não gostam de ouvir uma pregação assim. Acha que a gente está sendo o profeta do caos. Não, é minha obrigação ser o atalaia. Sabe qual é o papel do atalaia? Quem já ouviu essa palavra atalaia? É anunciar, é pregar a verdade das coisas que estão acontecendo e vão acontecer. O pastor não pode ter medo não, o pastor não pode esconder isso não. Sabe por quê? Porque senão vai prestar conta no dia do juízo. Por que não avisou o povo? Por que não preparou o povo? Então eu tenho que procurar fazer minha parte, por mim, pela minha família e por vocês. Então o apóstolo Paulo fala, conhecendo o tempo. Você tem que conhecer o tempo. Você não pode estar, vamos dizer assim, sem entender nada, né, desse assunto, e não estar por dentro das coisas que andam acontecendo. Eu gosto muito de ver notícias. Sabe por que eu gosto de ver notícias? Não é porque eu gosto de ver as coisas ruins que estão acontecendo, não. É porque eu preciso ver, porque isso serve de sinal. Jesus falou, não falou porque ele não sabe o dia nem a hora, mas ele falou que haveriam sinais. Esses sinais são o termômetro da volta do Senhor Jesus e dos finais dos tempos. Então, por isso que eu gosto de ver os noticiários, para ver o que está acontecendo. Você vê quanta coisa está acontecendo no mundo.
além da pandemia que já faz mais de um ano, além de você vê como que está a maldade humana, cada dia mais o ser humano mais cruel, mais terrível. Nos últimos dias a gente tem visto muitas notícias de pais matando os próprios filhos, crianças. Quem tem visto isso na televisão? Crianças. Será que isso é normal? Não, pastor, isso é normal do curso da vida. Não, está profetizado aqui. Isso deveria, não que isso tem que acontecer, né? Mas isso aí deve acontecer, porque foi falado, foi profetizado pelos profetas, pelo Senhor Jesus. Você vê então a maldade que está aí no mundo. Você vê, né? Eu não sei se você está sabendo o que está acontecendo lá em Israel. Quem está vendo as notícias lá de Israel, Jerusalém, as bombas que estão jogando, tudo está acontecendo. Ah, pastor, mas sempre aconteceu isso. Mas da maneira como está acontecendo agora, nunca. A proporção que está acontecendo agora, nunca. Então a gente precisa olhar mais para as Escrituras. Para quê? Para isso aí que o apóstolo Paulo disse: e isto digo, conhecendo o quê? O tempo. As pessoas, você não pode ser um frequentador de igreja, aquela pessoa que só faz campanha. Você conhece as campanhas, mas não conhece a palavra. Isso não pode. Você tem que conhecer. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você tem que saber das coisas que estão acontecendo, para você se preparar e para você preparar a tua família. Isso é um assunto que eu falo quase todos os dias na minha casa. Está aqui minha esposa, está ali o meu filho ali. Quase todo dia, e não é de hoje, desde que eles eram criancinhas. Pergunta para ele um dia. Esse assunto, ele sabe desde que ele é criança. Ele e o outro, e o Bruno. Porque eu nunca escondi. Eu sempre falava para eles, olha, eles viam, né, as coisas acontecendo no mundo. Olha, o mundo não vai melhorar. Ele sabe disso. Sempre falei, o mundo vai piorar. Porque isso é verdade. A Bíblia fala que chegariam tempos difíceis, tempos de aflições. Então eu nunca escondi isso deles. Mas qual era o intuito de eu falar isso para eles? O mundo não vai melhorar. O que tem que melhorar é a nossa comunhão com Deus. Isso eu ensinei para eles. Por isso que eles nunca tiveram medo. E sempre estão alerta. Graças a Deus eles sempre estão alerta com as coisas que estão acontecendo. Mas tem muita gente, irmãos, que nem sabe o que está acontecendo aí fora. E se não se preparar, será pego de surpresa, como as 5 virgens, lembra? Loucas, que tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite. O que é isso? Não se prepararam. Veio o noivo, veio a volta de Jesus, e a pessoa não estava dentro da igreja, só preocupado em fazer campanha, só preocupado com seu bem-estar físico e material. Não estou dizendo que é errado, mas só preocupado com isso. E aí não se preocupou de colocar a casa em ordem, colocar a salvação em ordem, a vida com Deus em ordem, de se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. Jesus voltou. Aqueles que estavam preparados, subiu. Isso quando for acontecer, como ele contou na parábola. E as 5 virgens loucas, cadê? Me espera, Senhor. Não tem mais tempo. Então por isso que nós temos que conhecer o tempo. Para quê? Para nos preparar. Eu estou pregando aqui uma coisa para vocês, não estou falando isso para me aparecer não, mas porque eu vivo isso, porque eu estou me preparando, porque o meu alvo onde é? É o céu. Eu quero subir com Jesus. Amém? Quem quer subir com Jesus? Mas então você tem que se preparar. Você não pode ficar, né, quando se prega sobre isso, porque tem, no fundo, irmãos, tem muitos cristãos, crentes, que não acreditam na volta de Jesus, porque quando se prega sobre isso, a pessoa fala: pastor, lá vem o senhor falar desse assunto de novo. Tem gente até que muda de igreja. Não, eu vou mudar de igreja porque o pastor só prega isso, porque o pastor só fala de volta de Jesus, o pastor só fala de se arrepender do pecado, o pastor só fala do arrebatamento, só fala, e o que é mais importante para nós? E o que estamos vivendo nos últimos tempos? É isso. Então nós temos que nos preparar conhecendo o tempo. E eu tenho feito minha parte aqui. Você que tem vindo aqui, você sabe disso. Que eu tenho feito minha parte aqui. Eu tenho pregado o que Deus tem me dado sobre esse assunto.
E eu não vou esconder não, porque às vezes tem pastor que tem medo de pregar sobre isso, sabe por quê? Que o povo pode não gostar, e aí vai sair da igreja. Mas e aí, o que adianta a pessoa não gostar, sair da igreja? Vai perder a salvação. Eu prefiro que ainda que a pessoa não goste, mas que uma alma seja salva, amém? Eu prefiro pregar a verdade, falar sobre isso, ainda que a pessoa não queira no começo, mas essa pessoa ser salva, porque esse é o objetivo, que você, que nós sejamos salvos. Diga graças a Deus. Então, primeira coisa que ele fala então, conhecendo o quê? O tempo. E depois, que é a hora de despertarmos do quê? Do sono. Então nós precisamos conhecer o tempo que estamos vivendo nesse tempo atual. Conhecendo o tempo, o que eu tenho que fazer, irmãos? Despertar do sono. Que sono é esse? O sono espiritual. Não é o sono físico. Tem muita gente dormindo na vida espiritual, brincando com as coisas sérias. Pessoas que estão dormindo espiritualmente, ou aqueles que estão dentro da igreja, mas não se arrepende dos seus pecados, não se conserta com Deus, não se batiza nas águas. Irmãos, uma pessoa que está na igreja há anos e até hoje não se batizou nas águas, está dormindo o sono espiritual, precisa acordar, porque se Jesus voltar hoje e a pessoa não se batizou, vai perder a salvação, porque Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer e não for batizado, o que vai acontecer? Será condenado. Por isso que esse mês, no último domingo, nós vamos ter o batismo nas águas. Se alguém aqui não é batizado, tem que fazer o quê? Tem que despertar do sono, se batizar logo, e não deixar para depois. A pessoa despertar do sono é aquela pessoa que não vai deixar para depois. Sabe quando uma pessoa está dormindo o sono espiritual, estando dentro da igreja? É aquela pessoa que sempre fala assim, depois eu resolvo, amanhã eu me conserto com Deus, amanhã eu faço isso, amanhã eu me batizo. Mas amanhã pode ser o quê? Tarde demais. Esperto. Já pensou a pessoa passar a vida inteira dentro de uma igreja e não levou a sério, não se consertou, perder a salvação? Então tem que despertar. E também quem está lá fora, as pessoas que estão lá fora, quem está afastado, alguém que está agora assistindo, nós estamos ao vivo no Facebook, alguém que está assistindo e até acostumou a ficar em casa assistindo, mas sabe que não é isso que Deus quer. E essa pessoa, mesmo assistindo, talvez exista alguém que está distante de Deus, sabe que está distante. Enquanto essa pessoa não se consertar, não vir para a igreja, não buscar, não estará fazendo aquilo que deve ser feito. Então essa pessoa, se alguém que está assistindo está na situação, precisa acordar. Está dormindo o sono da morte, o sono espiritual, precisa despertar. Quem está afastado tem que voltar. Quem conhece alguém que está afastado dos caminhos de Jesus? Irmãos, quem está afastado e conhece a palavra, vendo tudo que está acontecendo no mundo aí fora, tem que voltar correndo e pedir, Senhor, misericórdia, salva minha alma. Porque nós não temos tempo a perder, irmão. Nós não temos tempo, não estamos na época de guardar mágoa no coração, de ficar chateado com qualquer coisinha na igreja, sair da igreja, de ficar alimentando coisa no coração. Por que não temos tempo? Porque Jesus está às portas, e enquanto a pessoa ficar perdendo tempo com isso, é a hora que ele vem e a pessoa fica. E é tudo que o diabo quer, que a pessoa fique magoada, chateada, fique fria em casa. Mas não estou com vontade de ir para a igreja. Venha mesmo sem vontade. Por quê? Porque eu quero a salvação. Porque o que está em risco é a coisa mais importante da nossa vida, a nossa alma. O maior tesouro é a nossa alma. E muita gente não despertou para isso. Que a oportunidade é agora, depois não terá mais oportunidade, como aconteceu com o rico, a parábola que Jesus contou do Lázaro e do rico. Lázaro servia a Deus, morreu, foi para o céu, e o rico, ele foi para o inferno, mas não é porque ele era rico, é porque ele era apegado à riqueza.
aos bens materiais. É aquela pessoa apegada ao seu carro, apegada à sua casa. Quem está entendendo? É a pessoa apegada aos bens. Só que aí ele não se apegou com as coisas espirituais. Então ele perdeu a salvação. E essa parábola nos mostra que aquele homem, ele era crente. Por quê? Porque quando ele estava lá no inferno, ele gritou: Pai Abraão! Ninguém chamaria Abraão de pai. Abraão é pai da fé. Ninguém chamaria Abraão de pai se não fosse crente. Só que você veja, ele era crente, mas estava onde? No inferno. E essa parábola, irmãos, essa parábola ela é história real, porque Jesus usou nome próprio. Se eu não me engano, a única parábola que Jesus usou nome próprio foi essa. Que nome próprio que ele usou? O do Lázaro. Então Jesus não inventaria, né, para contar uma ilustração. Isso não é ilustração, isso é história real. E esse homem que era crente, mas estava no inferno, aí o que ele fez, irmãos? Aí ele gritou: Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque aonde? Na minha língua, porque estou aqui atormentado nessa chama. O Abraão disse o que para ele? Não tem como, há um abismo entre nós, não dá para passar daqui para lá, nem de lá para cá. Aí quando ele viu que não tinha jeito, aí ele falou assim: então peça para que alguém vá lá e avise a minha família. Olha aí, quer dizer, é aquela pessoa que talvez não fez o que deveria ser feito enquanto tinha oportunidade. Existe um ditado que diz: enquanto há vida, há esperança. Por isso que a gente tem que lutar pela nossa salvação e lutar para salvar a família. Questão de honra. Deus te deu uma missão: salvar a tua família, como Noé salvou a família dele. Quem crê nisso, diga amém. Questão de honra, você falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não só aqui, mas lá. Então esse rico, estando no inferno, não tinha mais jeito, e agora ele queria que alguém avisasse a família. Ele poderia ter feito isso antes, como nós podemos agora avisar a nossa família. Quem está entendendo? Agora podemos avisar a nossa família. É o que você tem que fazer, é o que eu tenho que fazer. Nas reuniões familiares, no almoço, sentado na mesa, fale. Não é só falar da palavra, talvez você já falou da palavra, é falar da salvação, falar dos fins dos tempos. Não tenha medo de falar. Mas se eu falar, o parente não gosta. Ainda que não goste, porque o que está em risco aí é a alma daquela pessoa, e ela pode não gostar na hora, mas você vai salvar aquela vida. Então fale na hora do almoço, fale na hora da janta, vai visitar os parentes. Eu falava isso hoje para minha esposa, bem cedo, antes do culto da manhã, a gente conversava sobre isso. Eu falava: a gente tem que falar para parente próximo, parente longe. Não podemos perder mais tempo, não podemos perder oportunidade. Temos que plantar a semente. Pessoa aceitar, crer e for batizado será salvo. Pessoa aceitar. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então aquele rico pensou na família: peça para alguém avisar. Aí o Abraão disse: não tem como também. Você vê, ele deveria ter feito isso enquanto era vivo, agora não tinha mais jeito. Pede para alguém avisar, não tem como. Mas nós podemos fazer isso. E esse é o objetivo dessa mensagem hoje. Talvez você sempre venha aqui na igreja, você ora, Deus prospera, Deus cura, Deus restaura o casamento, Deus transforma meu filho. Mas a partir de hoje, Deus salva a alma da minha família, porque é a coisa mais importante para nós e para eles. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Vamos terminar aqui? Então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, olha agora aí, vamos finalizar, leia comigo. Porque a nossa salvação, veja que ele está falando de salvação, de vida eterna, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos o quê? A fé. Irmãos, isso é muito forte.
Foi esse finalzinho que me despertou para pregar isso hoje. Porque eu comecei a lembrar, quando eu aceitei Jesus, no ano de 1995, um mês depois me batizei nas águas, já comecei a fazer a obra de Deus, já são 26 anos, e naquele ano de 1995, o que mais se pregava, na maioria das igrejas, é o que eu estou pregando hoje: salvação, volta de Jesus. Olha que há tantos anos atrás, se naquela época já se falava sobre isso, que Jesus estava voltando, e se passaram 26 anos, como no meu caso, imagine hoje, a salvação está muito mais perto hoje e agora. Quem está entendendo? Mais perto. Talvez você tenha mais tempo do que eu. Tem pessoas aqui que eu sei que tem mais tempo, talvez 30 anos de evangélico, 50 anos. E você sabe o que eu estou falando, que naquela época se pregava muito sobre isso. Eu lembro, irmãos, que naquela época tinha... Quem lembra de fita cassete? Aquela que de vez em quando enroscava, né? Você tinha que tirar assim com lápis, com caneta, ficar enrolando. Eu lembro que eu gravava as mensagens da rádio, que era a modernidade daquela época, não tinha CD, não tinha nada. Então eu gravava, para quê? Para mim ficar ouvindo depois, para eu evangelizar. Eu evangelizei muita gente levando fita, mas com mensagens pregando o quê? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Se há 26 anos atrás já se pregava isso, imagine hoje. Hoje está mais próximo a nossa salvação de quando nós aceitamos a fé. Foi o que ele falou. E se está próximo, por que nós vamos perder tempo? Não há mais tempo a perder. Não é tempo de ficar brincando de ser crente. Eu sei que por muitas vezes de pregar isso aqui, muita gente já até foi embora. Claro que eu não quero, mas eu tenho que pregar essa palavra, eu tenho que pregar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quem quer Deus, ainda que a palavra seja dura, não vai fazer como aqueles discípulos de João capítulo 6, que Jesus deu um discurso duro e eles fizeram o quê? Foram embora. Não, quem quer Deus, ainda que o discurso seja duro, mas para o bem, para salvar a vida e a alma da pessoa que está ouvindo, a pessoa vai fazer igual Pedro. Jesus falou: e vocês também querem se retirar? O Pedro disse: não, porque só tu tens as palavras da vida eterna. Em outras palavras, Senhor, eu gostando da mensagem ou não, ela sendo dura ou não, eu não posso perder minha salvação, que é a coisa mais preciosa da minha vida. Isso para Pedro, isso para mim, isso para você. Então hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo de nós entregarmos para valer. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, quem está assistindo, entregar para valer. Mas se a pessoa está dentro da igreja, talvez hoje é tempo de se consertar, se arrepender dos pecados. Tem algo na sua vida que precisa consertar, e talvez você venha adiando: amanhã eu faço, amanhã eu penso nisso, amanhã eu resolvo. Mas amanhã pode ser tarde demais. Faça hoje o que se pode fazer hoje. E o que nós podemos fazer hoje agora? Consertar a nossa vida, fazer uma aliança com Deus agora. Jesus, a partir de hoje eu vou te servir. A partir de hoje o mais importante é a minha salvação. Sim, eu creio que as demais coisas serão acrescentadas. Jesus vai prosperar, vai multiplicar, Ele vai cuidar, Ele não vai deixar faltar nada. Mas a coisa mais importante da minha vida, Jesus, eu quero ir para o céu com o Senhor. Essa é a oração que eu faço todos os dias, pela minha vida e pela minha alma. Amém? Quem entendeu, diga amém. Mas eu não oro só por mim, pela minha vida, né? Eu oro pela minha família. Todo dia, Senhor, minha esposa, meus filhos que estão na igreja, mas todo dia eu oro por eles. E oro principalmente por aqueles que estão distantes. Senhor, visita fulano, visita ciclano, como nós vamos fazer agora. Mas antes de orarmos pela família, antes de pedirmos a salvação de um familiar, primeiro você tem que ter certeza da salvação. Como é que alguém vai salvar se ainda não é salvo? É como pular numa piscina para querer salvar alguém que está morrendo afogado, mas eu não sei nadar. O que vai acontecer? Os dois vão morrer afogados. Estou entendendo? Então primeiro eu tenho que ter a certeza da minha salvação. E aí, sendo salvo, eu vou salvar a família, os parentes e os amigos também.
porque a gente tem que ganhar almas, irmãos. A época agora, não temos tempo a perder. Por isso que a gente tem que sair para a rua para evangelizar. Temos que evangelizar nas redes sociais. Temos que jogar semente, ser o semeador, ganhar almas. A Bíblia fala que aquele que ganha almas, sábio é. O que Deus quer é que a gente ganhe almas. Se a gente ficar aqui só na igreja, cantando, louvando, eu não sou contra louvor, você sabe que eu sempre gostei de louvar a Deus. Antes de ser pastor, eu sempre gostei, sempre trabalhei com música. Fui tecladista na igreja, sempre fui ministro de louvor. Mas eu entendo que Deus não quer que eu fique só aqui cantando, aleluia, eu te amo, cantando, e as almas indo para o inferno. Deus, Ele não quer isso. Até porque quando a gente for para o céu, nós vamos ter muito tempo para louvar a Deus. Não estou dizendo que nós não vamos louvar, mas não adianta a gente ficar aqui dentro louvando a Deus e as almas indo para o inferno. Deus quer que a gente venha salvar as almas, começando pela nossa casa. Amém? Diga graças a Deus.